Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú. TV e Rádio Câmara. Programa Fala Vereador. Olá, começa aqui um novo Fala Vereador, que traz aqui os integrantes do Legislativo de Balneário Camboriú para apresentarem um relatório das suas realizações durante 2022. E hoje é o dia de André Merinho, vereador que tem algumas atividades relacionadas aqui comigo, mas eu queria deixar inicialmente, vereador, primeiro para os seus cumprimentos aos seus eleitores e aos nossos ouvintes. Obrigado, Aderbal. Cumprimentar todos que nos acompanham, toda a comunidade. Importante, né, a possibilidade dos vereadores poderem prestar contas das suas ações é algo fundamental e algo que cobro muito do prefeito para que faça essa prestação de contas. Então, procuro sempre fazer meu relatório anual e mandar para toda a população. Você já tem uma atividade muito intensa nas mídias sociais com relação a isso, né? A gente percebe, dá para a gente observar isso com muita frequência diária, inclusive. Mas eu queria colocar aqui, vereador, para deixar um primeiro espaço para o senhor fazer um relato genérico daquilo que foi 2022 na sua atividade. Bom, foi um ano, né, de muitas ações, como os demais. Um grande avanço que nós conseguimos foi conseguir que de fato fazer com que o prefeito prestasse contas, deixasse lá transparente as suas propostas de campanha. Infelizmente, nós tivemos que entrar 3 vezes no Ministério Público, mas está agora publicado, então, os objetivos do governo no site da Secretaria de Administração. Ainda está lá escondido, assim, Aderbal. Está escondido lá, programa de metas, lá dentro da Secretaria de Administração, mas pelo menos já foi feita uma divulgação. Temos que continuar para que a população acompanhe mais. Lembre o que foi prometido lá atrás, né, por exemplo, balneário de águas limpas, e o que está sendo entregue, né? Então, isso é importante que se acompanhe no decorrer da gestão. Essa, então, também é cobrança pela reforma administrativa, um dos pontos. A reurbanização da praia foi algo importante, Aderbal, que também, de muitas cobranças ao governo, conseguimos que fosse feita uma audiência pública, com grande participação da comunidade, para ver o que tem de projeção e com muitas exigências, né, que a comunidade pôde apresentar. Então, foi algo também muito importante que envolve todos, né, até pela questão econômica, turística, ambiental, entre outros pontos, né, da nossa orla. Com relação a tudo isso, a gente percebe, não aqui, em todo lugar é assim, né, com raras exceções, é a demora da efetivação dessas iniciativas que são tão necessárias às cidades, né? Nós temos, por exemplo, a reurbanização da praia, né? A própria mobilidade urbana, a questão da saúde, agora o saneamento, que nós temos aí vivendo um momento nada agradável. Verdade. Então, eu acho que a atividade da Câmara é essencial nisso. Em uníssono, ela tem que agir exatamente nesse sentido de buscar soluções. Essa é a função política dela, independente de ser oposição ou situação, mas essa é a função não só de fiscalizar. A gente tem um nome de parlamento, exatamente, para falar e ir atrás das coisas, né? Como é que tem sido essa atividade do senhor nesses vários setores? Eu sei que no saneamento agora o senhor está agindo com um pouquinho mais de profundidade e dureza nisso, né? Bom, verdade, Aderbal. Dentre as ações, uma delas, né, de fiscalização, né, foi exatamente com a questão do transporte coletivo, né? O ano passado finalizamos, então eu fui relator da Comissão de Acompanhamento do Transporte Coletivo, fizemos uma série de apontamentos aí ao município, tanto no sentido de questão de patrocínios para que ajudem a viabilizar o sistema, seja no ponto de ônibus, nome da linha ou no cartão que é utilizado. Também debater a questão do subsídio, a integração metropolitana, a importância. Sobre o próprio processo licitatório, a importância de fazer uma nova licitação. E também apontamos possíveis irregularidades, como a questão de como que se passou o contrato da Expressul para a PGTur, que a Prefeitura diz que foi entre as empresas e a empresa, a PGTur, diz que foi via Prefeitura. Então, além do próprio aporte de 2,1 milhões de recurso federal para a empresa que aparentemente quer abandonar as atividades. Pois então, para colocar exatamente esse ponto do subsídio,
A princípio, a gente acha importante. Não vejo nada demais o município subsidiar. Tem cidades aí que estão fazendo tarifa zero, ou seja, estão subsidiando integralmente. O problema é o tempo. Por quanto tempo? E depois que o dinheiro federal, 2 milhões de alguma coisa, termina, como é que fica? Como é que vai ser resolvido o problema? Eu acho que esse é o aspecto principal, não é não? Exato. E esse valor, porque tinha do recurso federal, mas uma empresa que já estava, a princípio, abandonando, que, pelo que se percebe, vai abandonar. Ela queria parar, né? Queria parar, acredito que chantageou, me parece. Que acabou sendo uma pressão, se vocês não me pagarem, eu vou parar, paga porque o recurso é federal, a princípio foi o que se percebeu, embora o recurso era específico para isso, mas até que ponto, né? E a questão do subsídio é sim importante, né? Se nós formos pensar para manter uma linha específica, quanto custaria e tirando, com o subsídio se pode realmente oferecer para a população estar usando aquele serviço e estimulando a sair, né, por exemplo, do transporte individual. Então, são debates importantes e apontamentos que fizemos, encaminhamos inclusive ao Ministério Público e esperamos que a Prefeitura faça também a sua parte. Mas tinha uma questão que a empresa levantou, que foi exatamente a falta de demanda. Sim. Por isso o prejuízo que eles alegam ter de 1,5 milhão, se não me engano, por aí, mensalmente pela falta de passageiros, rigorosamente pela falta de passageiros, né? Isso não requereria outro tipo de solução? Fala-se em transporte regional, talvez fosse uma solução. Fala-se em usar micro-ônibus, quem sabe fosse uma solução. Mas você participou da comissão que tratou disso? Chegou-se a cogitar isso ali dentro? Sim, exatamente a questão de integração regional com etapas, né, a princípio pelo que a própria ANFRA informa, a partir de 2024 teria já uma integração de uma etapa, mas tem outras questões, por exemplo, a licitação da Praiana, que é concorrente com a própria empresa que opera aqui no município. Então, se espera que o governo do estado permita que, quando se fizer essa licitação, se faça ela integrada, né? Precisaria a região da ANFRA fazer essa licitação, consórcio dos municípios. Então, algo que foi debatido. Eu vejo a questão seguinte: planejamento com etapas de integração e de evolução, e agora de forma clara, né? Não pode ficar algo que as pessoas fiquem em dúvida e não tenham segurança, que esse é uma grande questão. Tá, mas tem hoje e amanhã vai ter? Eu estudo, eu preciso chegar, eu vou conseguir chegar na faculdade, por exemplo, o pessoal da UDESC, eu trabalho, eu preciso chegar na hora no meu trabalho. E aí, tem ou não tem? Eu posso contar ou não posso contar? Né? Então, precisa realmente de transparência, de forma clara, saber como que vai ser conduzido. Bom, vou entrar agora, nós temos ainda 7 minutos aqui, para 2 temas que eu acho importantes, que primeiro é a sua defesa de doutorado do Planejamento Territorial e Desenvolvimento Socioambiental da Universidade, da UDESC, patrocínio de Naming Rights na administração pública. É para trocar em miúdos isso, né, para a gente ficar bem. O que significa exatamente? Bom, isso significa mais ou menos até como eu falei antes da questão do transporte coletivo, ali, Aderbal, da vinculação do patrocínios, né? Então, por exemplo, naming rights, né, seria direito à denominação. O pessoal que nos acompanha, que acompanha futebol, né, fica mais fácil de entender. Por exemplo, o nome do estádio do Palmeiras é Allianz Parque, porque a seguradora Allianz paga por esse direito. O do Corinthians é Neoquímica, né? A empresa paga por esse direito. E temos na parte de eventos também, né? Por exemplo, a Copa Intelbras do Brasil e por aí vai. E na área pública é um desafio maior ainda, porque precisa de regras, mas é uma excelente alternativa. Os procedimentos são diferentes também, né? Isso, não é simplesmente chegar, né, e negociar, porque precisa saber até que ponto pode ir. A norma de Balneário Camboriú, que nós fizemos na época que eu fui secretário da Fazenda, em 2015, acabou sendo a primeira do Brasil nesse sentido, permitindo ao município fazer essas vinculações de marcas ao nome de espaço, ao nome de evento público. Então, por exemplo, o ginásio, o teatro, ou como o Carnaval, o Réveillon. E tivemos agora uma experiência em Balneário Camboriú, por exemplo, a arena que teve um patrocinador, da Mr. Jack Bet, que pagou 1,5 milhão ao município, que foi com base nessa nossa lei. Mas tem vários outros casos no Brasil, então, que eu pude aprofundar, né, como principalmente no Rio de Janeiro e São Paulo, que tem conhecido lá a estação de metrô Botafogo Coca-Cola, ou em São Paulo também a questão da saúde Ultrafarma, enfim, e outras iniciativas. Então, algo que dá uma possibilidade, aí analisei em nível de Brasil, possibilidade, então, de perspectivas, de diretrizes,
para que os municípios tenham uma receita alternativa, uma nova receita, porque despesa todo mundo tem palpite e tem, sabe onde gastar, mas receita é uma dificuldade. Receita que é bom para a população, porque não tem que pagar conta, né? Não são impostos, e, além do que, beneficia as empresas, né? As empresas podem ter a possibilidade de fazer a vinculação Tem do seu marketing interessante, né? Então, eu vejo, realmente foi muito importante, lógico, o próprio programa, né, de Planejamento Territorial e Desenvolvimento Socioambiental é muito amplo, né, nessa visão geral aí para os territórios, para buscar esse avanço, e que me ajuda automaticamente, né, como vereador, como, né, visando a administração pública, com trazer conhecimentos, buscar colocar na prática, assim como, né, trazer da prática e levar para a academia para um outro patamar. Bom, para encerrar aqui, eu tenho 4 minutos ainda, vou lhe dar 4 minutos para o senhor discorrer sobre a proposta de uma CPI para tratar do saneamento e da balneabilidade. Qual é o objetivo exato de chegar ali? A gente sabe que o problema existe, sabemos qual é o problema, não sabemos o tamanho. Verdade, Edval. Bom, vamos pelo seguinte princípio, iniciando, né? Balneário Camboriú, o nome da cidade é Balneário Camboriú. Então, a relevância de ter balneabilidade na água é uma coisa básica, óbvio, né? É óbvio. Temos um sol na bandeira, que é o Sol e Mar. E aí ficou muito claro, né, esses relatórios do IMA há muito tempo demonstrando água imprópria, o relatório da EMASA de forma incoerente, embora, né, esteja lá dito que aquele relatório uma vez apenas não valeria e não estava muito claro. Aí agora saiu outra avaliação feita pela própria EMASA que deixou claro que estava impróprio para banho. Além de que os apontamentos do IMA sobre a estação de tratamento de esgoto, e não precisa nem ir para a questão técnica, é só visualmente ou pelo odor, né? As pessoas olham para o Rio Camboriú, estão vendo tonalidade diferente, que está vindo de esgoto direto, o odor muito forte na Barra Sul, a questão da praia mesmo, a quantidade de viroses que houveram. E o que aconteceu recentemente, as entidades, eu até vou ler aqui, né, Aderbal, que são muitas, então, Observatório Social, OAB, a Cibalc, Sindisol, Conseg, Sindilojas e Comitê da Bacia do Rio Camboriú, se reuniram com o IMA, estavam indignados com a situação e sem conseguir se reunir com o prefeito. Então, né, por esses elementos, já são muitos para apresentar uma CPI, para poder aprofundar, ver mais informações que serão possíveis, além de analisar outras questões, né, como os recursos da EMASA que vêm sendo repassados ao município, que nos últimos anos chega a mais de 100 milhões de reais, então que também tirou dinheiro que poderia estar sendo investido pela EMASA, e a própria questão, né, de indícios que essa má gestão aí está encaminhando para uma possível privatização ou concessão, e que, se vier um projeto em breve, para mim vai ficar que foi proposital, né, deixar essa situação para que a população entendesse que vale a pena privatizar porque a gestão é ruim. Então, esse também é um ponto importante e preocupante. Entre outros, porque as entidades vão apontando tantas questões, Aderbal. Por exemplo, se a população paga a tarifa e o esgoto não é tratado, então até que ponto que valeu? Sentido, né? Qual o sentido? Então, a EMASA teria que devolver o recurso. Então, são muitos pontos que vão avançando e, por isso, né, eu quero destacar a assinatura vereadora Juliana, vereador Lucas, vereador Eduardo Zanato, vereador Patrick. Já temos 5 assinaturas e agora o desafio são as próximas assinaturas para poder aprofundar as investigações. Quantas mais? Quantas mais? Precisamos só de mais 2 entre 14 vereadores da base do governo. Então, esse passa a ser o nosso desafio, né? Estamos tentando sensibilizar, de fato, pela causa, né, que não precisa falar muito da importância que impacta a questão de saúde pública, meio ambiente, a economia, o turismo de Balneário Camboriú. Então, e se o governo acha que está tudo certo, então, mais um motivo para deixar a CPI fazer o seu trabalho e mostrar o que está acontecendo e também apontar caminhos para a cidade que nós queremos. Vereador, obrigado pela sua participação. Fica à disposição, seu último minuto. Obrigado, Aderbal. Então, agradecer, né, pela oportunidade de podermos falar com a população, prestar contas, isso é extremamente importante. Gestores públicos, quem está ocupando cargo público, tem que prestar contas, tem que mostrar o que foi feito, buscar, né, sintetizar, e é isso, né, que fazemos. Está no nosso site, andremeirinho.com.br, nas nossas redes sociais, buscando André Meirinho, o canal do YouTube também, muito detalhado sobre todas as ações, e por isso que também cobramos o prefeito para que preste contas e deixe claro aquilo que a população o elegeu, se está sendo cumprido ou não. Muito obrigado, vereador. Hoje nós falamos aqui no
Fala Vereador com o vereador André Merinho, relatando os seus serviços prestados, as suas realizações durante o ano de 2022. Um abraço, até outra oportunidade. Você acompanhou o programa Fala Vereador. Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú. TV e Rádio Câmara.